Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão visualizando isso, tá? Como eu disse no bloco anterior, eu estava construindo um material basicamente visualizando a turma B, certo? Mas esse material aqui serve para acompanhamento das demais turmas. Turma A, tá? Turma B matutina, turma A, não, perdão, A e C matutina, né? Turmas A e B noturnas, tá bom? Esse conteúdo aqui, portanto, é inédito a todos. Vamos lá. Vamos novamente compartilhar aqui o material para que a gente então possa, para que nós possamos avançar. É o mesmo slide, tá, pessoal? Do outro bloco. E aqui a gente começa, nessa parte da gravação, a tratar especificamente, certo? Ah, bom, para a gente exorcizar esse material, já falamos largamente sobre penhora, avaliação, e aí a gente vai falar da fase de expropriação de bens. Percebam, dentro do CPC, eu trabalho com três categorias de expropriação de bens, tá? Vou começar de baixo para cima. Talvez eu devesse ter editado isso de uma outra forma. O que é mais simples da gente penhorar do devedor? Dinheiro. Por quê? Porque dinheiro é dinheiro, dinheiro se paga, dinheiro não precisa se avaliar e não precisa se vender depois, tá bom? Então, com base no artigo 835, parágrafo 1º, que vai remeter aos incisos 1, 2 e 3, os bens prioritários aqui para a gente tirar do devedor são dinheiro e aplicações financeiras, tá bom? Enfim, tirar os frutos e rendimentos que porventura esse sujeito tenha, cujo conceito segue aqui. Ok? Segunda possibilidade, a adjudicação de bens. Veja, na adjudicação, que é uma medida facultativa, presente no artigo 876 ao artigo 878, o que é curioso aqui a gente determinar, tá? Veja, eu falei no outro bloco que o juiz iria penhorar o meu carro, certo? Se penhorar o meu veículo, o que é que vai acontecer? O juiz vai mandar vendê-lo. Eu, quer dizer, vocês que são meus credores, podem, em vez de ficar com o dinheiro, olhar e dizer, cara, eu não tenho carro, ele tem um carro legal, eu acho que vou ficar com o carro dele. Ou seja, seria possível que vocês, credores, ou outros legitimados pela legislação, que a gente vai tratar disso daqui a pouco, possam requerer ficar com o bem, tá? Isso é perfeitamente possível. Joia? Ponto. Agora, para você adjudicar, você vai ficar com o bem pelo preço dele de avaliação. É obrigatório? Não, mas é possível. A terceira possibilidade é a alienação de bens. A alienação de bens ela pode ir para o leilão, que é judicial, tá? Ou a gente pode fazer o pedido para vender por iniciativa particular. Ou seja, as partes podem pedir, tanto credor quanto devedor, pode pedir ao juiz para vender o bem por conta própria, tá? Vamos estudar cada um desses regimes a partir de agora. E fiquem tranquilos, porque efetivamente este é um bloco muito mais curto do que foi o bloco anterior, tá? Então, conforme a gente falou agora há pouco em termos de conceito, a adjudicação é uma medida facultativa de expropriação de bens, em que o credor ele decide ficar com os bens penhorados ou parte dos bens penhorados. O CPC não proíbe que você faça uma adjudicação de um pedaço dos bens em vez de todo, ok? Por se tratar de medida facultativa, é necessário que haja um requerimento expresso do exequente.
Afinal de contas, ele não vai presumir que ele queira adjudicar o bem. Professor, mas aí vem uma questão, né, que o CPC trata. E o valor da dívida se correlaciona com o valor do bem? Sim. Aqui vem a informação de milhões, a informação invariável, tá? O bem só pode ser adjudicado pelo menos pelo valor da avaliação. Não tem essa história de adjudicar mais barato, mas você mencionou no bloco anterior que se for a leilão pode ser vendido por até 50%. Leilão. Na adjudicação, na alienação particular, você vende pelo valor de avaliação. O juiz não tem margem de escolha. Ok? Então é isso. Então vamos lá. Vamos pensar aqui no exemplo 1, tá? O sujeito me deve R$ 500.000 e eu penhoro a sala comercial dele de R$ 500.000, eu até olho e digo, cara, uma sala comercial é bom, eu posso botar meu escritório de advocacia lá. Em vez de pegar o dinheiro, deixa eu pegar a sala. R$ 500.000 para R$ 500.000, a dívida compensa e o processo encerra. Se o sujeito me deve 700 mil e a sala dele vale 500, eu não preciso pagar nada. E a execução ainda vai prosseguir pelos 200 mil remanescentes. Ou seja, a dívida dele é maior do que o bem. O bem não consegue sozinho absorver a obrigação. Agora vamos pensar numa outra perspectiva. A sala vale R$ 500.000, tá? Mas o sujeito só me deve 320 mil. Ou seja, eu digo para o juiz que quer adjudicar, tá? O juiz vai intimar o devedor, etc. E se ao final a minha adjudicação for deferida, eu terei de depositar em juízo, no prazo que o juiz assinalar, os 180 mil. Percebe? Então é isso. Eduardo, mas eu quero adjudicar e não tenho dinheiro para pagar a diferença. Então você não pode adjudicar. Tudo bem? Essa é a ideia. Então veja. Uma vez que você externou para o juiz o interesse de adjudicar, o juiz vai intimar o executado, tá certo? Para que esse executado possa, enfim, discutir essa questão, tá? Então, é isso. O juiz vai dar um prazo aí para que, de 5 dias, para que essa situação seja, enfim, verificada. Tá? Para que haja a remissão da dívida, o pagamento. Remissão aqui é remir a dívida, é pagar a dívida. Portanto, o devedor poderá pagar a obrigação. Tá? Enquanto eu, credor, não adjudicar o bem ainda continua na esfera do devedor. Professor, o juiz já disse, ó, soe o gongo, vai acabar aqui, ó, ele já quer adjudicar. Se o devedor aparecer com dinheiro, o credor vai embora com dinheiro, afinal de contas é a execução por quantia certa, e eu, devedor, fico com o bem. Tá bom? Seria o melhor dos mundos. Tudo bem. Agora vamos imaginar o seguinte. Lá no conceito, eu disse que o credor, outros interessados, devedor, o credor ou outros interessados poderão requerer a adjudicação, tá? E quem é essa turma que vai poder fazer isso, né? Olha, o 876, parágrafo 7º, tá? Vai estabelecer, então, um rol entre outras pessoas legitimadas. Fora eu que posso querer adjudicar, o cônjuge, os descendentes, os ascendentes e os outros credores concorrentes, tá bom? Então, bora lá. CD, cônjuge, descendente, né? Ascendente, outros credores, tá bom? Então, CD, AC, ok? Isso aqui existe uma ordem cronológica de hierarquia entre a entidade familiar. Tem mais de um interessado. O juiz vai pedir para que as partes façam uma licitação, né? Se essa sala vale R$ 500.000, quanto é que cada um oferece? Quem der o maior lance, leva a sala. Professor, mas e se eu sou o credor e não ganhar? O dinheiro vai ser depositado na conta judicial e eu saio com o meu dinheiro.
É isso que vai acontecer. Ok? Em caso de empate nas propostas, tá? Entre credores em geral e familiares, qualquer familiar prevalece sobre o credor. Então, se eu der 500 mil em R$ 1 e o filho ou a mãe do devedor der 500 mil em R$ 1, eles têm preferência sobre os credores, tá? E se a briga for entre eles, então a gente vai ter cônjuge em primeiro lugar, descendente e os ascendentes, tá bom? CDA. Lembra da certidão de dívida ativa de tributário? Guarda isso aqui como dica para a gente avançar nessa temática, tá bom? Então, é isso. O cônjuge prevalece sobre o descendente prevalece, né? Os filhos e netos do devedor prevalecem sobre os ascendentes desse devedor, tá certo? Basicamente seria isso aqui. E aí o pessoal pergunta, professor, mas tem tanta gente agora para querer comprar as coisas do devedor, não era mais fácil dar o dinheiro no bolso dele e ele resolver? É possível, né? Mas eu também não sei se o devedor é uma pessoa pródiga que gasta muito dinheiro e de modo hostil o pessoal não vai querer cumprir essa, enfim, essa obrigação de outra parte, de outra etapa, tá certo? De outra forma. De todo modo, o juiz, ao final, vai lavrar o auto de adjudicação para a pessoa que vencer. E lavrado o auto de adjudicação, aí o negócio jurídico se torna perfeito e com a lavratura do auto de adjudicação, o devedor perde a propriedade do bem. Não sei para quem, mas ele perderá a propriedade do bem, tá bom? Então, sobre a adjudicação, basicamente, é, é isso. Vamos lá. A expropriação. A gente pode vender de forma particular ou a gente pode vender em leilão. A alienação por iniciativa particular, perdoe, ela é mais leve, ela é mais curta. Por quê? Está lá no artigo 880, tá bom? Então, qualquer das partes pode pedir para vender. E na alienação particular, o bem igual ocorre na adjudicação só poderá ser vendido pelo menos pelo valor da avaliação. Eu não posso vender mais barato. Professor, mas a alienação em leilão pode vender por até 50%. Leilão, alienação particular vende pelo valor de avaliação. Daí, vocês percebem o interesse do devedor. Se o devedor vender de forma particular, ele salva dinheiro. O credor pode ter esse interesse? Pode. Imagina que eu estou penhorando uma sala de 500 mil e eu tenho 400 para receber. Se vender pelo valor cheio, eu recebo todo o meu dinheiro. Se for vendido no leilão pela metade do preço, vende por 250 e não paga meus 400. Então, o credor, a depender da margem de gordura aqui envolvida, ele também pode ter interesse de pedir para vender. De toda forma, não de toda forma, como se trata de meio facultativo, as partes vão peticionar para o juiz, certo? A parte que se interessar, e o juiz vai estabelecer o prazo para vender, o meio de publicidade, né? O valor mínimo, que é o da avaliação, as condições de pagamento, garantias, tá? E a comissão de corretagem, se houver. Se forem vender para o corretor, aplica-se o percentual que o Código Civil estabelece para corretagem, que é de 5% do valor da venda, tá bom? Esse valor aqui é adicional, ok? Então, não vai poder descontar 5% do corretor do valor da avaliação. Esse valor tem que ser acrescido. Tudo bem? É isso. Então, se venderem nesse meio tempo, ok. Se não venderem, aí o juiz vai ter que decidir, enfim, se ninguém quiser alienar para partir para o leilão público. A diferença aqui na alienação particular é que, em vez de você pagar para o devedor, você vai pagar na conta judicial. Quem vai assinar um documento transferindo é o juízo, tá bom? É seguro, contratando um advogado especialista na parte imobiliária, sim, não vai, deve ter maiores problemas, né? Mas porque eu digo contratar um advogado no ramo, para verificar se não tem nenhuma nulidade no processo, se isso não vai gerar nenhum contratempo mais adiante, tá bom? Então pode ser uma boa oportunidade, uma boa janela de oportunidade
mas sempre que vai se adquirir bens em leilão ou, enfim, vinculados ao processo, é bom que tenha um profissional que avalie os riscos dessa aquisição, para evitar dores de cabeça futuras, tá? E aí a gente vai para o leilão. O leilão, eu só vou para o leilão se eu não tiver nem alienação, nem adjudicação, nem, enfim, a apropriação de frutos e rendimentos, tá? Nem tudo que o devedor tem vai para leilão. Então, se eu tiver bens com cotação na Bolsa de Valores, no mercado do ouro, como eu falei no bloco passado, enfim, eu não preciso levar esses bens a leilão, tá? O sujeito tem uma certa quantia em dólar ou em euro, é só converter pela cotação do dia, tá? O leilão ele pode ser presencial, ele pode ser eletrônico. Hoje se admite tranquilamente, né, que no leilão presencial participe de forma híbrida, certo? Então, basicamente, a gente tem que pensar na designação do leiloeiro, na publicação do edital, na realização do leilão e na arrematação, como 4 grandes etapas, tá? Veja, o leiloeiro, geralmente cada tribunal ele tem um leiloeiro feito, enfim, com contrato, né, decorrente de uma licitação, tá? Então não é um leiloeiro para o leilão A e daqui a 6 meses vai ser outro, tudo bem? Geralmente fica uma empresa de leilões vinculada ao tribunal por um tempo específico. Então veja, esse leiloeiro vai ter o trabalho de verificar os processos das varas, tá? E preparar o edital do leilão. Esse edital do leilão tem que ser publicado com pelo menos 5 dias, mas não vai ser publicado tão em cima, né? O objetivo é que esse leilão possa, enfim, ter muitas partes cientes interessadas, né? Quanto mais gente aparecer, melhor. Então veja, isso vai ser publicado no endereço eletrônico divulgado pelo juízo, tá? O CPC ainda fala em jornal de grande circulação, mas isso hoje é raro, né? A gente já não tem mais jornal escrito circulando. E ou quando tem uma versão semanal, Gazeta, Extra, etc. Não é um jornal diário, como era antigamente, mas o CPC fala como se ainda tivéssemos jornal por escrito cotidianamente, tá? E outras mídias, ou seja, você pode fazer um post patrocinado em Facebook, Instagram, pode ser divulgando, pode ser numa rádio local, pode, então outras mídias, outros meios, né, são acessíveis. O CPC não deixou de se atualizar, ele só manteve aquela estrutura tradicional, né, de divulgar em jornais de grande circulação, porque até 2015 embora fosse uma tendência, mas uma tendência de extinção, a gente ainda tinha jornal escrito em grande escala, tá bom? Então, ó, as partes serão intimadas pessoalmente, tá certo? O advogado revel sem advogado constituído não vai precisar de intimação. Manda-se a intimação, melhor dizendo, para o endereço que a gente já sabe que tem. E, enfim, ainda que não seja formalmente recebida, né? Quer dizer, validamente recebido como informação real transmitida, vale a intimação para o endereço formal que consta nos autos. Se mudou de endereço no curso do processo, não avisou, prejuízo da parte devedora, certo? Então, vamos avançar aqui. Então, isso aqui é pensando na fase de preparação do leilão, tá? Vejam, que coisa interessante aqui. Eu peguei, tá? É mais ou menos como fica nos editais de leilão. Isso aqui eu tirei do leilão específico da Justiça Federal muitos anos atrás, ó, quase 10 anos isso já. E aí o leilão, ele vai ser marcado em 2 datas, que a gente chama de primeira praça e segunda praça, tá? O leilão ele vai indicar o número do processo, as partes interessadas, né? E o valor de avaliação. E aqui, nesse caso, está dizendo que o leilão na segunda praça vai pela metade do preço. Ok? Então, eu tenho todos os dados. Então, você vai dizer, Eduardo, eu vou atrás de qualquer bem aqui. Não, não é. Você tem direito de estudar. Será que esses apartamentos estão bem detonados ou não? Será que não tem diferença? Você pode pedir para ver o estado de conservação do bem antes? Pode. Você pode agendar com a empresa de leilão para ter acesso ao bem, tá? Porque tem um número do processo para você estudar se não tem nenhuma nulidade. Então, assim, a gente tem que estudar para ir para um leilão, assessorar alguém ou adquirir um bem no leilão, a gente tem que estudar o processo para saber se não vai ter dor de cabeça, certo? A gente tem que avaliar aqui qual é o melhor contexto.
se tem dívida de condomínio nesses imóveis, se tem dívida de IPTU, de quanto é. Porque, de repente, um imóvel aqui que parece mais caro, ele está em melhor estado de conservação e tem menos outras obrigações, outras dívidas, próprio terreno, que vai fazer com que o saldo final seja melhor. Tá certo? Mas é isso. Então, é esse o contexto que a gente tem que avaliar aqui, tá? Tem um número do processo para que a gente estude. Primeiro dia, primeiro data do leilão aqui, ó, 10 de março de 2017, primeira praça. O que é que significa? Os bens vão ser vendidos pelo valor de avaliação, tá? Não vendeu no primeiro dia, porque muita gente vai lá só para ficar olhando para ver se ninguém vai comprar, certo? Tem gente até que vai lá, digo, ó, se fulano der um lance, eu vou dar um lance também. Mas tem gente que nem vai, ou que vai ficar só olhando. Não tem interessados, passamos para 15 dias depois, a gente tem uma segunda data. Isso é igual à assembleia de condomínio, né? Se tivesse 2/3 dos moradores, começaria a assembleia pontualmente às 7h30, mas vai começar todo dia às 8 horas, porque vai 6, 7, 8 gatos pingados resolver esse problema. Não é assim que funciona a assembleia de condomínio? Pois muito bem. Aqui é a mesma lógica, vai para a segunda praça, porque tem a questão do benefício do dinheiro, tá? Nem todo mundo pode participar do leilão. O artigo 890 diz quem não pode. Então, veja, eu que sou juiz, advogado, no processo que eu atuei, eu não posso comprar bens, tá? O que o promotor, que o serventuário atuou, o oficial de justiça, o chefe de série e tal, a gente não pode comprar. Não é que a gente não possa nunca comprar bens. A gente não pode comprar nos processos em que a gente atuou para garantir lisura, né? O curador não pode comprar bens do curatelado, o tutor não pode comprar bens do tutelado e assim vai. Tá certo? Então vamos lá, marcou o dia, começou o leilão, a gente vai pegar as propostas, tá? E no que eu escrevi primeiro e segundo lanços, podem considerar que é a primeira e segunda praça. No Código Velho chamava praça apenas quando era leilão de bens imóveis, né? E leilão ou lance para os móveis. No CPC de 2015 é uma coisa só, está unificado. Tudo bem? Então veja, primeira data vai ser apregoado pelo preço real, né? Pelo preço de avaliação. Na segunda pode ser vendido até pela metade do preço, desde que não configure preço vil. Preço vil foi outro problema que o CPC de 2015 resolveu, tá? Qual que é? No Código Velho não tinha um conceito exato do que era preço vil. Isso dava margens a muitas subjetividades. No CPC diz que não pode ser vendido por menos da metade do preço. Menos de 50% configuraria preço vil. Só que muita atenção com um detalhe. No edital, o juiz pode determinar que o preço vil seja outro percentual diferente de 50%. Eu já vi editais da Justiça Federal aqui de Alagoas dizer que preço vil era vender abaixo de 60%, de 70%, tá? Então, ó, já não é aquela vantagem comprando com 50% de desconto. Tudo bem? Mas a lei não diz, a lei diz que é até 50%, tá bom? O juízo, quando determina a lavratura do edital, né, ele pode dar outro tipo de valor aqui, de percentual para que se considere preço vil, tá certo? Então, não é uma regra fixa universal que é 50%. É o máximo que a gente pode chegar de desconto é 50%, mas o juízo pode determinar um desconto menor de acordo com o caso, tá? O CPC vai dar uma prevalência lá no leilão, dou-lhe uma, dou-lhe duas, quem dá mais? Qual o preço? Né? Tá em 235 mil, então eles vão subindo de 5 em 5, de 10 em 10 mil a cada rodada, mas a prevalência é da proposta à vista. Tá certo? De toda forma, fica a pergunta: eu poderia comprar parcelado em leilão? Pode. Ali na hora você vai ter que ter 25% para fazer o depósito, tá? E o saldo restante você pode financiar dentro do próprio processo em 30 parcelas. Ok? Professor, mas 30 parcelas fica muito apertado, então arrume uma carta de consórcio, uma garantia bancária, enfim, né? Uma coisa que você apresente o dinheiro hoje aqui e leve o bem, tá? Pelo menos livre e desembaraçado para fins da justiça, né? E você fica com o seu banco, com a sua instituição credora para resolver depois. Ok? Basicamente é isso. Tudo bem, gente? Muito bem. Então, ó, lá na hora vai se lavrar o auto de arrematação, ou seja, na hora do leilão a gente encerra,
tá? Depois que tiver tudo pago, tudo certinho, porque boa parte das transferências não dá para fazer num dia, né? Principalmente quando envolve imóveis. Então você assina, o juiz vai dar um prazo, tá certo? Quando a gente diz à vista, é à vista pagar, né? De uma tacada só. Não é que necessariamente o leilão termina, sei lá, tá rolando o leilão 4 horas da tarde. Eu não vou transferir R$ 500.000 hoje às 4 horas, mas o juiz vai me dar um prazo para fazer essa transferência, tá? Mas eu não comprei no leilão, faz o auto de arrematação. E depois que tudo tiver certinho, expede-se a carta de arrematação. A carta de arrematação é como se fosse o documento de compra e venda, tá certo? Da aquisição desse imóvel, dessa lancha, desse veículo, para levar no órgão respectivo para registro. Seja Detran, cartório de imóveis, capitania dos portos, etc. Então, ó, o dinheiro do adquirente caiu na conta judicial? Caiu. O que é que a gente vai fazer? Vai levar para satisfação, né? O dinheiro caiu na conta, então o juiz vai transferir esse valor para o credor, tá certo? Para que o credor finalmente receba. Se tem vários credores para receber desse dinheiro, a gente vai para a questão do concurso de credores e preferências, ou seja, como falamos no bloco anterior, quem penhora primeiro recebe primeiro, tá bom? Se sobrar dinheiro, o dinheiro que sobrar vai para o executado. Por que eu digo se sobrar? Porque o bem pode ser vendido por 50%, tem 5% de comissão do leiloeiro, tem as custas processuais, as despesas todas. Então, assim, eu acho meio hipotético dizer que vai sobrar dinheiro para o devedor. Mas é possível sobrar? É possível sobrar, tá bom? Por fim, fica aqui o procedimento de como as coisas vão se desenvolver, ou seja, é o procedimento que retrata tudo aquilo que nós falamos aqui desde o início desse material 12. Tudo bem? Senhores, o que eu precisaria dizer a vocês agora é o seguinte, tá? Dúvidas remanescem sobre esse conteúdo, não tem problema, tá? Essa semana eu estou aqui à disposição de vocês via chat para que a gente vá retirando. Eventualmente, a gente se encontrando na faculdade também estou à disposição de dirimir essas eventuais dúvidas que vocês têm, tá certo? Então, basicamente é isso. Vou encerrando a gravação, o material vai ficar disponível. Grande abraço para todos. Até a próxima, gente.